Que a paz esteja com todos, irmão Paulo Machado, no canal Deixados para Trás. Eu venho aqui trazer uma experiência, contar essa experiência com vocês, que eu acho importante para manter as nossas almas, o nosso espírito em contato com o céu. Eu estava ontem olhando alguns testemunhos e já faz dias que eu venho passando por umas lutas que tem me deixado muito triste, abatido, e eu tenho conversado com Deus e colocado diante dele, achando pelo menos que eu estava colocando de forma correta é, os meus questionamentos, as minhas dúvidas. E ontem, ao ouvir um testemunho, o Espírito Santo falou comigo, fez questão de me mostrar algo que eu quero relatar para vocês. Antes de eu mostrar o que aconteceu, eu quero é, passar para todos que estão ouvindo agora um alerta. Tome cuidado com o que você fala. A Bíblia é cheia de, de informação a respeito das nossas palavras, do que nós falamos, até para estar diante de Deus. A palavra de Deus já diz assim, ó, porque Deus está no céu e vós na terra, porquanto sejam poucas as tuas palavras. A palavra de Deus diz assim, ó, todo homem seja tardio para se irar, tardio para falar e pronto para ouvir, pronto para obedecer. E, e eu vejo o quanto o Senhor teve misericórdia de mim naquilo que eu vou relatar para vocês. Eu estava angustiado, tenho passado por umas lutas pesadas é, há vários dias já. E, e ontem, eu ouvindo um testemunho, através do testemunho, o Espírito Santo falou comigo. Deixa eu dizer uma coisa, esse ensino, o Espírito Santo que me passou, que eu vou relatar para vocês, funciona assim, ó. Deus, ele fala com os servos, todos aqueles que buscam ele fala com as pessoas. Muitas vezes as pessoas não conseguem identificar. Então o que acontece? Eu percebi que tem muitos que dão, e eu já tive também essa atitude, dão mais atenção e dão mais crédito quando alguém vem e diz, olha, eu fui arrebatado e eu vi isso, isso e isso, do que alguém diz, olha, Deus me abriu uma palavra e a palavra é essa, e o Senhor veio e falou comigo e mostrou, é assim, assim, assim. As pessoas dão mais crédito. Aquele que diz que foi arrebatado, que teve essa experiência sobrenatural, do que aquele que vem, abre a Bíblia, mostra, olha que Deus me mostrou, olha só, e essa revelação é assim, assim, olha, é dessa forma. E por que isso? Por causa dos falsos ensinos que está aí, e tudo isso é bíblico, e, e dos falsos profetas. Você vai olhar que os falsos profetas que estão aí, é, eles não têm essas experiências sobrenaturais de arrebatamento e isso. Hum, E os poucos que têm, na verdade, são enganados. Na verdade, é, Deus, ele vela pela sua palavra para ele cumprir. Ele disse lá em Joel que nos últimos dias derramarei meu espírito sobre toda a carne. Aí ele diz: os jovens profetizarão, os velhos terão sonhos, né? Deus vai dar essas experiências espirituais, como ele tem derramado dessa forma. Mas para alguns Deus fala através de arrebatamento, arrebata a pessoa, leva, mostra, explica, mas isso não quer dizer que essas pessoas são mais importantes, mais iluminados do que aqueles que têm a revelação da palavra. Na verdade, o Espírito Santo é o autor e consumador de todas essas coisas.
e ele distribui cada dom conforme a necessidade da igreja. A forma como eu posso comprovar isso está em Jó, capítulo 33, do versículo 14 em diante. Eu vou ler na linguagem mais moderna para você entender. Está escrito assim, ó, Jó, capítulo 33, diz assim do versículo 14: Pois Deus fala repetidamente, embora as pessoas não prestem atenção. Fala em sonhos, em visões durante a noite, quando o sono profundo cai sobre todos, enquanto dormem em suas camas. Sussurra em seus ouvidos e aterroriza-os com advertências. Faz que deixem de praticar o mal e livra-os do orgulho. Preserva-os do túmulo e de serem atravessados pela espada. Deus os disciplina no leito de enfermidade, com dores constantes nos ossos. Eles perdem a vontade de comer, nem mesmo o alimento mais delicioso lhes apetece. Sua carne definha a olhos nus, e seus ossos ficam à vista. Então, cada vez mais perto do túmulo, os mensageiros da morte os esperam. Mas, se um dos milhares de anjos do céu aparecer, para interceder por alguém e declará-lo justo, Deus terá compaixão e dirá: livre-o do túmulo, pois encontrei resgate por sua vida. Vou fazer um parênteses aqui. É o caso, por exemplo, de Ezequias, lembra? Ezequias, Deus diz: olha, encontrei resgate, vou acrescentar, disse para Isaías. Isaías volta lá e diz para ele que eu vou acrescentar 15 anos na vida dele, né? Continuando, versículo 25. Então, seu corpo se tornará saudável, como o de um menino, será forte e jovem outra vez. Quando ele orar a Deus, será aceito. Deus o receberá com alegria e o restituirá à condição de justo. Ele declarará a seus amigos: pequei e perverti o que é correto, mas não valeu a pena. Deus me livrou do túmulo, agora minha vida contempla a luz. Sim, Deus faz essas coisas acontecerem repetidas vezes com as pessoas. Ele as livra da sepultura para que desfrutem a luz da vida. Essa é uma das formas de Deus falar com as pessoas. Essa é uma das formas de Deus falar com as pessoas. E o que acontece? Através de sonhos, como diz ali, Joel capítulo 2 fala, através de sonhos, através de visões, mas também tem aqueles, e aí se inclui aqui o irmão Paulo, em que o Espírito Santo fala diretamente ao coração, e o irmão Paulo, assim como muitos receberam, embora não tenham dado atenção, receberam o dom de entender claramente que é o Espírito Santo que está falando. Eu, nas minhas orações, até de forma mecânica eu tenho feito isso, e não tinha me fragado até ontem. Quantas vezes na minha oração eu digo assim: ó Santo Espírito de Deus, tu que é meu Senhor e meu amigo, que cuida de mim. E é verdade, o Espírito Santo é o meu amigo, como é o amigo de todos. Basta que nós venhamos a ter esse propósito de buscá-lo, de conversar com ele, como uma das divindades. Divindades seria uma palavra errada, seria uma das partes da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que é o mesmo Deus, só que dividido em três, e uma dessas partes é o Espírito Santo, que foi enviado para a terra para ser o nosso Consolador. E aí o que acontece? Quando eu ouvi esse testemunho, o Espírito Santo falou comigo e me disse assim: eu vou te fazer tu sentir a mesma dor que eu sinto quando tu fala palavras que me machucam. E imediatamente eu comecei a chorar. E me doeu aquilo, como se alguém tivesse me falado alguma coisa que me magoou, assim. E
eu disse, falei em pensamento no meu coração com o Santo Espírito, eu disse, me perdoe, Senhor, eu não sabia que eu estava fazendo isso. Agora você vai entender por que que ele estava triste comigo há poucos dias. Porque uma das lutas que eu tenho passado e tem me desgastado bastante é no meu casamento. E eu já contei aqui, a minha esposa tem um gênio muito forte e ela precisa muito de transformação. Pelo menos nisso ela reconhece que precisa de transformação, precisa de conversão e, e ela nos momentos de ira não pensa duas vezes no que vai falar e eu tenho andado bem cansado quanto a isso e e eu tenho certeza que tem muitos que passam por essa mesma luta que eu passo no casamento, com o seu cônjuge, independente de ser homem ou mulher. Se é o homem, a sua esposa pode ser assim, se é mulher, o seu marido pode ser assim, mas enfim. E toda vez que eu vou orar, eu falo para Deus e falo com o Santo Espírito, eu digo, Senhor, por que que tudo isso? Como eu me arrependo? Por que que eu aceitei o desafio? E eu fico falando essas coisas e eu não sabia que eu estava estava machucando o Santo Espírito, que é meu Senhor e meu amigo. E ele falou, agora tu vai sentir o que eu sinto quando tu faz essa reclamação. E ele me explicou também o porquê disso. Ele me explicou que a obra dele, quando a gente pede, porque eu vou falar de forma resumida aqui, eu fui bem sincero e orei ao Senhor logo que eu me converti que eu queria uma esposa. E eu vi todas as passagens que Deus foi me dando, tudo que Ele foi me falando, todas as experiências sobrenaturais que eu fui passando até constituir o casamento. Só que o que acontece? A gente não entende quando acontece isso, porque muitas vezes nós não pedimos a Deus, nós olhamos uma pessoa, vamos lá e nos casamos. Deus respeita isso, porque é uma decisão que cabe a nós. Da mesma forma como ele já me explicou várias vezes, ele nunca me obrigou a nada, mas ele me direcionou, como direciona aqueles que pedem, e ele me direcionou. Eu pedi, ele me direcionou e perguntou: "Tu aceita?" E eu disse: "Eu me lembro, eu estava na sala da minha casa, eu era solteiro e eu disse: "Eu aceito". Só que muitas vezes a gente entra numa relação e não entende qual é o propósito de Deus para nós em relação àquela união. E o Santo Espírito de Deus falou para mim há uns 4 anos atrás, talvez menos, uns 3 anos atrás, me explicou qual era o propósito. É eu ter o propósito de cuidar de uma pessoa como Deus cuida de nós, como eu tive minha mãe, meu pai que cuidaram de mim, de eu cuidar de uma pessoa. De cuidar de uma pessoa que precisa aprender, uma pessoa que precisa é, ser curada, de uma pessoa que precisa de outra para poder orientar, para poder fazer caminhar e principalmente ajudá-la a levar à salvação. Esse foi o propósito do Santo Espírito. Enquanto eu pego e vou reclamar e dizer, eu não aguento mais, olha como é que está acontecendo, eu tô dizendo, é como se eu estivesse dizendo para o Santo Espírito de Deus que me conduziu e que me deu de presente aquilo que eu pedi, e é como se eu dissesse, eu odiei o que tu fez comigo, tu fez uma maldade comigo, enquanto que a palavra de Deus diz exatamente o contrário, que ele veio como consolador, para nos consolar, ou seja, para nos conduzir de forma como um pai conduz os seus filhos. E aí eu comecei a chorar e eu entendi, é uma experiência que só quem passa por isso para entender. Eu entendi o Santo Espírito, como ele fica magoado quando eu vou fazer isso. E eu pedi perdão, Senhor, perdão. Perdão, eu não sabia que através disso. Aí ele me explicou essas coisas que eu vou mostrar para você. Nós temos que tomar cuidado, vou repetir aquilo que eu já falei. Nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras, porque assim, ó, vão existir dois tribunais quando nós saímos daqui.
o tribunal de Cristo e o tribunal do mundo. Nós temos que nos esforçar para estar no tribunal de Cristo. Se nós estivermos no tribunal do mundo, nós vamos a nossa condenação ao lago de fogo eternamente. Vou te explicar. Há pecados que levam, pecados não. Há certas atitudes que nos levam, que nos vão possibilitar ainda, que mesmo que cometendo aquilo, vão nos possibilitar estar no tribunal de Cristo, e há outros que já vão nos largar direto no tribunal do mundo. E as palavras vão nos colocar no tribunal do mundo. As obras, elas têm possibilidade de ainda permitir que nós tenhamos no tribunal de Cristo. A palavra de Deus diz assim, ó, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. As obras, aquilo que nós tivermos feito através do corpo, nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo ninguém vai ser condenado, é só para poder nós recebermos galardão. As nossas obras vão ser colocadas. Aí a palavra de Deus diz assim, ó, eu vou achar, eu não achei agora, mas o Espírito Santo está me lembrando aqui. A palavra de Deus diz assim, ó, que a obra de cada um será posta no fogo. Será testado no fogo, se for de palha, ou de prata, de bronze, de ouro, né? Se a obra de cada um testada no fogo se desfizer, todavia a pessoa será salva, não será salva, né? Pelo fogo. Ou seja, no caso, o galardão será, não terá galardão, mas terá o direito de estar na glória com Cristo. Por isso temos que nos esforçar para estar no tribunal de Cristo. E o tribunal do mundo? O tribunal do mundo está em Mateus capítulo 12, 36. Diz assim, ó, mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. O tribunal do mundo é o juízo. No tribunal do mundo os livros serão abertos. Todos os livros serão abertos. Olha lá no livro de Apocalipse, que quando termina o milênio, o mar, o inferno dará os seus mortos, e o mar dará os seus mortos, e todos comparecerão no tribunal, e serão abertos todos os livros, e será aberto o livro da vida, e todos serão julgados pelo que estão nos livros. E no tribunal de Cristo, nós seremos julgados para receber galardão. Então, eu não sei se eu consegui me fazer claro nisso que eu estou dizendo. As palavras erradas, aquilo que nós falarmos de errado, corre o risco de nos colocar no tribunal do mundo. E aí há muitos que acham, puxa, eu sou salvo, e aí morrem e vão parar no inferno esperando o dia do juízo. E a pessoa fica, mas o que foi que eu fiz lá, né? Enquanto que o tribunal de Cristo, ele não aceita essas palavras ociosas. Então, nós temos que tomar cuidado, e eu não sabia disso, que com meus queixumes, com as minhas interrogações diante de Deus, eu estava cometendo esse pecado. O Santo Espírito me explicou também que você pode dizer, Senhor, está difícil a coisa, assim, mas nunca falar, que é como Davi muitas vezes fez. Se você for ler o livro de Salmos, ele diz, Deus, por que tu fez isso? Deus, por que tu fez aquilo?
Jó, por exemplo, acreditava que Deus tinha feito mal contra ele. Eu não gosto muito quando começa a cantar aquela música. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aquilo é bem contrário do que se entende na palavra de Deus. Tanto que Jó, lá em capítulo 42, ele diz: Porque eu falei daquilo que não entendia. E foi isso que o Santo Espírito me explicou. E com essa experiência eu espero que tenha aberto o entendimento de vocês. Desculpe o vídeo ter ficado grande, mas para nós tomarmos cuidado com isso, não entristecer o Santo Espírito, porque ele é o nosso amigo. Então, para resumir aqui, há alguns que Deus vai arrebatar, há outros que Deus vai mostrar através de sonhos, há outros que Deus vai mostrar através de visões, e há outros, né, em sua maioria, que o Espírito Santo vai falar diretamente. A pessoa vai receber esse dom como eu recebi, e de entender claramente que é o Santo Espírito e conversar com ele conversar com você, claramente você entender, não, é o Santo Espírito, não estou sem nada, aqui é o Santo Espírito mesmo que está conversando comigo e está me explicando, e ele conversa com você de forma amorosa, explicando, e quando você vai mete uma coisa errada, ele começa a doer o teu coração aqui, tu diz, puxa, eu fiz coisa errada, o que eu fiz, Santo Espírito? E ele fala para ti. Essa forma que o irmão Paulo recebe as revelações. E eu tenho certeza que muitos recebem, talvez você não estava entendendo. Através de agora dessa experiência, você começa a entender, então, que o Santo Espírito está lhe falando com você, está dizendo, filho, filha, olha eu aqui, eu estou contigo, é tu que não está entendendo, estou te mostrando. Preste muita atenção quando começar a doer teu coração, tu começar a ficar triste, puxa, eu fiz alguma coisa errada. E procura consertar, que tu vai ver que ele esteve sempre pertinho de ti, como sempre esteve pertinho de mim, ainda que quando eu cometo o erro, eu sei que eu entristeço ele, e pela própria palavra diz que ele tem que se afastar, e ele se afasta, mas quando a gente se conserta, ele retorna de novo, e é um verdadeiro amigo que fica do nosso lado. Eu queria poder explicar isso bem claramente. Eu não sei se eu estou me fazendo claro, mas eu queria que todos tivessem essa experiência de saber que o Santo Espírito de Deus, que é imenso, nós não podemos mensurar a sua grandeza, se compadece do ser humano a ponto de ficar ao lado do ser humano, conversando com um ombro amigo, como se fosse um pai cuidando dos seus filhos, um verdadeiro amigo. Amém? Essa foi a experiência que aconteceu com o irmão Paulo. Eu espero que abençoe a todos em nome de Jesus.